2 Coríntios 5:17. Vou ler aí, 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Agora volta lá para Salmos, correndo. De 1 a 3, fala assim: bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo, cuja folhagem não murcha, tudo que fizer prosperará. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite, de abrir o nosso coração e te adorar, entregar ao Senhor o nosso louvor, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor também está agora nos dando a oportunidade de ouvir a Tua palavra, Pai, mais uma vez, Senhor. Obrigado. Que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite, não aquilo que a gente quer ouvir, Pai, algo que venha massagear o nosso ego, que venha, ó Deus, fazer cócegas, mas que seja algo vindo do Senhor, Pai, que venha falar ao nosso coração, Pai, e que venha gerar em nós transformação, Pai, transformação no nosso modo de viver, de agir, de pensar e de falar, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro nós vimos o texto de 1 Coríntios 5:17. Esse texto ele está falando a respeito, Paulo escreveu essa carta aos Coríntios. Nesse texto específico ele está falando da reconciliação do homem com Deus. Ele está falando do ministério que ele tem da reconciliação, da pregação do evangelho para poder trazer o perdido de volta para a casa do Pai. Nós sabemos que o homem, quando a gente vê lá em Gênesis, na criação, o homem ele foi criado para ter um relacionamento com Deus, para estar perto do seu Criador. Mas a Bíblia fala que o homem escolheu se afastar de Deus, praticando o pecado. Quando Deus fala para o homem, olha, está aqui no jardim, você pode se alimentar de tudo, tem aqui o fruto da árvore da vida, você pode comer à vontade, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. E a Bíblia fala que o homem, ele vai contra o que Deus pede. O homem, ele se rebela contra Deus e ele come daquilo que era proibido. E aí a Bíblia fala que a partir desse momento houve um distanciamento entre o homem e o seu Deus. E mais do que distanciamento, houve uma barreira chamada pecado, que nos separa de Deus, que nos separava de Deus. E a Bíblia fala que Jesus, o plano perfeito de Deus, ele veio para nos reconciliar de volta ao Pai, para a gente ter esse acesso de novo ao nosso Criador. E a Bíblia fala que Jesus ele vem, ele pisa nessa terra, ele vive como um homem, e ele, após ele cumprir tudo aquilo que ele precisava cumprir, a Bíblia fala que ele morre e ao terceiro dia ele ressuscita. E depois ele vai à destra do Pai, é onde ele está até hoje, esperando o tempo que o Pai falar para ele vir nos buscar. A Bíblia fala que não sabemos o dia e nem a hora, nem os anjos sabem, nem o Filho do Homem, mas somente o Pai. Então o Senhor ele está vivo e reina eternamente. Com isso, Deus ele levantou pessoas para poder dar continuidade no ministério dele, da reconciliação. E nós vemos aqui Paulo escrevendo e falando acerca dessa reconciliação. E nós vemos especificamente nesse versículo que ele escreve falando: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que Deus está fazendo tudo novo. Então quando nós estamos em Cristo Jesus, existe uma nova vida para nós vivermos, existe um novo jeito para nós vivermos, uma nova forma de viver. Agora nós vamos viver segundo a vontade de Deus e não segundo as nossas próprias vontades, segundo o conselho dos outros. Nós vamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. E essa é a nova vida que o Senhor tem para nós.
E aí quando nós pulamos para o livro de Salmos primeiro, a Bíblia vai nos ensinar algumas coisas que nós precisamos mudar na nossa vida, práticas que nós tínhamos na vida anterior, que hoje nessa nova vida que o Senhor tem nos dado, nós já não podemos mais praticar. E a palavra de Deus começa quando a gente vê aí, né? E a primeira coisa que nós temos a aprender é que quem está em Cristo Jesus não anda no conselho dos ímpios. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não anda no conselho dos ímpios. Felipe, o que é um ímpio? É uma pessoa que não serve a Deus. É uma pessoa que despreza a Deus. É uma pessoa que não quer saber de Deus. É uma pessoa que não quer buscar o Senhor. É uma pessoa ímpia. Ela quer continuar praticando a maldade. Ela quer continuar praticando as coisas que desagradam a Deus. Essa é uma pessoa ímpia. E aquele que está em Cristo Jesus, ele não anda segundo o conselho do ímpio. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade, por uma luta, e muitas das vezes a gente vai desabafar e vai pedir conselho nas pessoas erradas. Às vezes o cabra está ali com uma dificuldade no casamento, está passando uma tribulação dentro do lar, e aí ele vai para os amigos da porta do boteco: ei, estou passando por isso dentro do meu lar. O que os amigos vão falar? Bota chifre nessa mulher, larga ela, sai fora, isso não presta. É um bom conselho? Não é. Então a Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo Jesus, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele não vai nesses lugares procurar se aconselhar. Aquele que está em Cristo Jesus, ele vai buscar o conselho no lugar certo. Ele vai buscar na oração: Senhor, meu casamento está assim, me ajuda. Senhor, a minha vida familiar, a minha vida financeira, no meu trabalho está desse jeito, Senhor, me ajuda. Aquele que está em Cristo Jesus, ele busca em Cristo Jesus as necessidades que ele precisa. Ele busca no Senhor a vencer aquelas dificuldades. Porque quando temos problemas são para ser resolvidos, solucionados. Não é para a gente fugir deles. Às vezes a gente quer fugir e aí vai se abrigar no lugar errado. Vai pedir conselho no lugar errado. Problemas são para ser resolvidos. Se você tem passado alguma dificuldade na sua casa, na sua família, no seu trabalho, se você está tendo problemas, resolva-os. Problemas é para nós crescermos. Então, aquele que está em Cristo Jesus, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não se detém no caminho dos pecadores. Quem está em Cristo Jesus não vive uma vida de pecado. Nós costumamos dizer um ditado que nós caminhamos, aquele que serve ao Senhor Jesus, servo do Senhor, ele caminha e aí ele passa numa poça de lama, ele pisa, o que ele faz? Ele se limpa e continua a caminhada. Na nossa caminhada, às vezes a gente vai cair, a gente vai falhar, a gente vai errar, mas nós não vamos parar, nós vamos continuar, nós vamos mudar de vida. Mas a Bíblia fala que nós não podemos se deter no caminho dos pecadores. Já tem pessoas que ela está caminhando, aí tem a poça de lama ali, igual criança. Já viu criança quando chove e vira aquelas poças? Fica dentro pulando, falta deitar. Tem pessoas que faz igual o porco, se joga na lama, deita, rola. Tem pessoas que gostam de viver o pecado. Tem pessoas que querem continuar no erro, mas aquele que está em Cristo Jesus, ele não se detém no caminho dos pecadores. Ele não permanece no pecado. Ele pode até cair, mas ele se levanta, se limpa, se purifica em Cristo Jesus e continua a sua caminhada. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não se detém no caminho dos pecadores. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não se assenta na roda dos zombadores. O que é zombador? Aquelas pessoas que ficam fazendo chacota, zombando, tirando com a cara dos outros, como as pessoas falam, né? Às vezes faz a rodinha ali: nossa, você viu fulano?
vixe, olha o cabelo dela, nossa, olha o sapato dele, nossa, agora fulano virou crente, agora é o santarrão, agora é isso, agora é aquilo. E aí tem prazer naquilo de ficar falando um da vida do outro. Ei, aquele que está em Cristo Jesus não se detém na roda dos zombadores. Ele tem uma nova vida. Agora ele usa os seus lábios para glorificar a Deus. Agora quando ele chega em um ambiente, o que ele quer que saia do coração dele é Jesus. É a água da vida. É para que as pessoas também venham querer experimentar aquilo que ele está vivendo. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, nós não nos detemos nesse tipo de conversa. Nós não paramos para poder ficar zombando ou falando uns dos outros, mas nós paramos para edificação uns dos outros. Nós precisamos nos edificar. E nós nos edificamos como? Quando nós compartilhamos uns com os outros a palavra de Deus, aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. Amém? Todos estão entendendo? Glória a Deus. Bom, quem está em Cristo Jesus, seu prazer está na lei do Senhor. Segundo, aquele que está em Cristo Jesus, ele tem o prazer de estar na presença do Senhor. Quem tem prazer de estar aqui na presença do Senhor, buscando a Ele, ouvindo a palavra dEle? É isso que nós precisamos ter todos os dias. Quem está em Cristo Jesus, e estar em Cristo Jesus não é estar na igreja, não é estar num congresso, não é estar numa dinâmica da igreja, não. É estar em Cristo Jesus, é deixar que Ele entre no nosso coração e faça morada e permaneça em nós. E quando Ele está em nós, nós estamos nele. E nós somos nova criatura. E quem está em Cristo Jesus tem o prazer de estar aonde Ele está. E se o Senhor habita nesse lugar, nós estaremos aqui todas as terças-feiras louvando ao Senhor e glorificando o nome dEle. Porque nós temos prazer em estar na presença dEle. Quem está em Cristo Jesus tem o prazer na lei do Senhor. Quem está em Cristo Jesus tem o prazer em meditar na sua lei dia e noite. Quantos aqui têm buscado o Senhor na sua palavra? Nós precisamos ter o prazer de buscar o Senhor na palavra dEle, em ler a nossa Bíblia. Ah, mas eu não sei ler. Coloca o áudio no telefone ali, tem até na voz de Cid Moreira, aquela vozeirona bonita, não é? Ele tem uma vozeirona bonita, tem a Bíblia na voz dele. E aí você para ali, aquela voz suave falando ao nosso ouvido, e a palavra vai entrando no nosso coração. Quem está em Cristo Jesus, ele tem o prazer de parar, sentar e ler, ouvir, meditar na palavra do Senhor. Olha o que a Bíblia fala lá no livro de Josué 1. Josué 1, capítulo 8. Capítulo 7 e 8. Olha o que fala. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afasta da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós paramos para meditar na lei do Senhor, e quando nós também buscamos colocar em prática, a Bíblia fala que aquele que ouve a palavra do Senhor e não pratica, ele é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre areias e não teve uma boa base, não foi bem estruturada. E aí veio ventos contra ela, veio a chuva, veio a tempestade e ela caiu. Mas aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica, ele compara um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Ela foi bem edificada, estruturada, e soprou contra ela ventos, veio chuva, veio tempestade, e ela permaneceu de pé. Deixa eu te dizer uma coisa: se nós não firmarmos a base da nossa vida em Jesus,
Quando vier a primeira tempestade, a primeira luta e dificuldade, nós vamos sair da presença do Senhor. Nós vamos cair, nós vamos nos distanciar dele. Por isso nós precisamos meditar na lei do Senhor dia e noite. Dia e noite nós precisamos ter essa palavra no nosso coração. Porque quando vier a tristeza, eu vou virar para ele e vou dizer: a alegria do Senhor é a minha força. Eu não te aceito na minha vida, tristeza, porque eu tenho a palavra do Senhor no meu coração. Quando vier as provações, a palavra de Deus vai vir no meu coração, vai trazer a verdade de que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor. Olha que coisa maravilhosa. Por isso nós precisamos ter a palavra do Senhor guardada no nosso coração. E nós precisamos meditar nela dia e noite. Aquele que está em Cristo Jesus, ele é como a árvore plantada em ribeiros de água. Quando a gente passa aqui, que a gente vai para o mais extremo dessa região, que vai para o lado do sítio Angico, para as Almas, quando a gente vai entrando para lá, o negócio vai ficando mais feio, não é? Mais seco, não é isso? Agora quando a gente entra pela beira do rio aqui, como é que é a situação? É tudo verde, não é? Tudo verde, as árvores tudo florescendo. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo Jesus, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Você olha para a pessoa e fala: essa pessoa tem um sorriso tão lindo. Nossa, você está com um brilho diferente nos seus olhos. Não é assim às vezes que as pessoas chegam perto da gente e falam: nossa, você está com um brilho diferente. Agora que você está buscando a Jesus, parece que mudou algo na sua vida. Está transparecendo no seu rosto uma alegria, uma paz. O que é isso? É porque fomos plantados junto aos ribeiros. A planta, quando ela está junto aos ribeiros, que é Jesus, ele fala: eu sou a água da vida, e aquele que beber de mim nunca mais terá sede, e de dentro dele fluirão rios de águas vivas que correm para a vida eterna. Nós vamos ter vida quando somos plantados em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, ele dá o seu fruto no tempo certo. Aquele que está em Jesus, ele dá o fruto no tempo certo. Felipe, quais são esses frutos? Abre aí Gálatas 5, 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Aquele que está em Cristo Jesus, ele dá o fruto no tempo certo. Às vezes você está na sua casa ali, e aí você está ali buscando o Senhor durante o dia, foi uma bênção. Às vezes chega um vizinho lá perturbado e já que aconteceu isso e a culpa é sua e tal. E aí você vai discutir. Não, você não vai discutir. Porque é tempo de dar fruto, domínio próprio. E aí você tem o domínio próprio, você cala a sua boca, você deixa ele falar. E aí você pede perdão com amor, porque você tem fruto para dar. É no tempo certo. É no tempo da adversidade, quando algo se levanta, que os frutos, eles vêm. Às vezes a gente vai precisar dar fruto de paz no momento de guerra. Às vezes a gente vai precisar dar fruto de amor no momento de ódio, de desprezo. Vamos precisar dar fruto de perdão no momento de discussão, de brigas. Por quê? Estamos plantados em Cristo Jesus. E aquele que está plantado junto ao ribeiro, aquele que está em Cristo Jesus, no tempo certo, no tempo que precisar, ele vem o fruto, porque ele está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, ele não murcha. Quem já viu uma pessoa murcha?
Uma pessoa que você olha assim, você só vê sequidão na vida dela. Você olha assim, você fala, meu Deus, essa pessoa está igual Ezequiel 37, um vale de ossos secos. Você olha para a pessoa, você não vê vida nela. Quem já viu uma pessoa assim? Eu já fui assim. Eu já fui uma pessoa murcha, sem vida. Mas um dia essa água penetrou meu coração duro. Já estava duro. Estava igual a caatinga aqui, sem água. Você passa e olha, tá aquela sequidão. Chega a estar cinza, não é mesmo? Chega a ficar cinza. Mas na hora que a água cai, tudo se transforma. E aí, enverdece, floresce. Os umbuzeiros ficam doidos, já soltam o fruto. Porque veio a água, ele já quer produzir fruto. Já é natural dele, não é assim? Assim também somos nós. Quando a água da vida entra em nosso coração, quando estamos em Cristo Jesus, que é essa água, nós não somos murchos, nós temos vida, nós florescemos. As pessoas olham para nós e falam, nossa, como aquele jovem, como aquela senhora, como aquele rapaz, como aquele moço é cheio de vida. Olha para ele, que pessoa cheia de vida. É porque nós estamos em Cristo Jesus. Para a gente finalizar, aquele que está em Cristo Jesus, ele prospera. Como nós vimos no livro de Josué, no verso 8, que aquele que medita na lei do Senhor dia e noite, tudo que ele fizer, ele prosperará. E prosperidade, segundo a palavra de Deus, não é você ter muito dinheiro. Porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro e não é próspera. Prosperidade é você ter esses frutos que a palavra de Deus fala em Gálatas 5, 22, 23. É você ter amor, paz, você ter alegria dentro do seu lar. É você ter paz na sua vizinhança, na sua família. Você prospera quando você tem isso. Nós prosperamos quando essas bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. E aí as pessoas olham para nós e falam, poxa, eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tantas casas, eu tenho tantos carros, e eu não tenho o que aquela pessoa tem, que é felicidade, eu não tenho a paz que ele tem. Eu me lembro que em São Félix do Coribe, quando a gente trabalhava lá, tinha um casal, graças a Deus, Deus foi bondoso, maravilhoso, que hoje eles conseguiram a aposentadoria, então eles têm uma renda melhor agora, glórias a Deus. Mas quando a gente trabalhava lá, eles sobreviviam no Bolsa Família com R$84 por mês. R$84 por mês. E aí os fazendeiros da região passavam, conheciam eles e sabiam da condição deles, e passavam na casa deles e falavam, cara, eu tenho carro, eu tenho fazenda, eu tenho não sei quantas cabeças de gado, e eu não consigo ter essa alegria que vocês têm, eu não consigo ter essa felicidade que vocês têm. Toda vez que eu passo aqui, que eu chego aqui, vocês me recebem bem, vocês estão alegres, vocês estão contentes, e nunca falta nada para vocês dá pra gente, sempre tem um café, tem uma bolacha, um cuscuz. O que vocês têm? Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo Jesus, ele prospera. Aquele que está em Cristo Jesus, ele tem uma nova vida. E uma vida segundo a vontade de Deus, e não segundo a sua própria vontade. O que eu quero que vocês possam guardar no coração de vocês é que vocês possam permanecer em Cristo Jesus. Se vocês tiverem que buscar uma coisa todos os dias, busque a presença de Jesus na vida de vocês, porque isso vai fazer a diferença na vida de vocês. O que faz a diferença na nossa vida é se nós temos ou não temos Cristo. Se nós temos Jesus, se nós temos essa nova vida, se nós estamos em Cristo Jesus, é certo que nós somos uma nova criatura. É certo que nós vamos viver os melhores dias da nossa vida, se nós estamos em Cristo Jesus. Agora, quando nós não permanecemos nele, a Bíblia fala que a palavra dele também não permanece em nós. E aí uma pessoa que não está em Cristo e que a palavra dele não está no seu coração, a tendência dessa pessoa se dar mal na vida é 100%. Porque
que a única forma de nós termos vida e vida em abundância é em Cristo Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Glórias a Deus.